bem-vindos a mais um Culto no Lar! E para começar o nosso Culto no Lar, nós vamos falar com Deus. Então vamos lá, junta as suas mãos e abaixa a cabeça. Querido Deus, obrigada por mais esse Culto no Lar. Que o Senhor nos ajude a conhecer ao Senhor e obedecer sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você é uma pessoa feliz? Pare e pensa aí. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma espécie de receita, como se fosse as receitas quando a mamãe vai cozinhar, fazer um bolo, mas não é uma receita de bolo agora que eu estou falando, nem de um prato de comida, mas é uma receita para ser feliz. Vamos descobrir a palavra de Deus no livro de Lucas, que fica no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 28. Olha só o que diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Sabe o que está querendo dizer esse versículo? Ele está dando uma receita. Ele está falando que feliz será você se você ouvir a palavra de Deus. Mas não basta só ouvir, mas você também precisa obedecer. Sabe, se Jesus já vive em seu coração, você precisa conhecer a palavra de Deus, mas também deve obedecer. Quando seu pai ou quando a sua mãe te pedirem para fazer alguma coisa, você que conhece a Bíblia deve obedecer. E diz o nosso versículo que se você fizer isso, você vai ser feliz. Acredite nisso, porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Felizes são aqueles que ouvem e lhe obedecem. Mas esse obedecer aqui está falando de obedecermos não só o papai e a mamãe, não só o seu professor, não só talvez uma pessoa mais velha, mas está falando de obedecer a Deus, está falando de fazer a vontade de Deus. Por isso, se Jesus vive em seu coração, conheça sempre mais e mais da palavra de Deus, mas obedeça a Deus e obedeça o que a palavra está dizendo. Agora, se Jesus ainda não vive no seu coração, você precisa hoje mesmo se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e buscar conhecer mais a Deus, para que você também seja uma pessoa feliz, como diz o nosso versículo. E agora nós vamos memorizar esse versículo. E para memorizar esse versículo, você vai ter que fazer aí uma expressão ou uma careta, ou como você quiser chamar, de feliz. Faz uma cara assim, ó, aquele sorrisão assim, mostrando os dentes mesmo aí. Vamos lá. E aí você tem que falar bem feliz. Lembrando que a gente vai falar Lucas 11, 28, que é o endereço do nosso versículo, no começo e no final. Então vamos lá? Uma cara assim de feliz. Quem sabe depois você pode até mandar uma foto assim bem feliz pra gente, vendo você falar o versículo. Vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Você falou aí bem feliz? Agora a gente vai fazer assim, ó. Quando a gente falar a palavra ouvem, a gente vai colocar a mão assim, pensando que a gente está ouvindo. Na verdade, a gente está lendo a palavra, mas como se a gente estivesse ouvindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. E agora, para a gente falar o nosso versículo, você fez assim no ouvem, e agora você vai fazer um joia na palavra obedecem. Então, ouvem e obedecem. Será que você vai conseguir? Vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Agora, quando a gente falar felizes, você faz aí uma cara bem legal assim. Vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28.
E agora, para a gente encerrar, quando a gente falar a palavra de Deus, você imagina que você está segurando a sua Bíblia aí. Combinado? Então vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Será que você consegue falar esse versículo aí sozinho agora? Vamos lá? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. E vamos lá mais uma vez para o nosso livro especial sobre missões. Vamos relembrar de novo todas as nossas perguntas. A primeira pergunta: o que é um missionário? E qual é a resposta? Missionário é uma pessoa, alguém que cumpre com uma missão. Mas nós temos mais uma pergunta: será que encontramos alguma missão na Bíblia? Sim ou não? Ah, claro que sim, nós encontramos uma missão muito especial em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ver a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta diz: por que os missionários são importantes? Você se lembra disso? Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo precisam conhecer Jesus. É isso mesmo, e os missionários, eles falam de Jesus por aí afora. Então isso é muito importante. E a próxima pergunta: como vivem os missionários? Como que eles vivem? Você se lembra disso? Eles vivem como eu e você, como pessoas normais que têm necessidades de coisas normais do dia a dia, como qualquer pessoa. E a próxima pergunta, ela diz: como podemos ajudar os missionários? Como será que você pode ajudar um missionário? Bom, essa resposta é muito fácil e é muito especial também. A primeira coisa que você pode pensar em como ajudar um missionário é você entrando em contato através de cartas, de telefonema, de ligação, mensagem. É você mandar um recadinho para o missionário e falar: olha, eu tô orando por você, eu quero aprender mais, conhecer mais sobre sua família. Você pode entrar em contato com o missionário, mas também existem duas outras maneiras que você pode ajudar o missionário. E uma das maneiras que nós temos aqui é orando. É você orar pela vida do missionário, pelas necessidades, para que Deus abençoe, dando saúde, sabedoria e usando a vida dele para a glória de Deus. Outra maneira que você pode ajudar um missionário é através das suas ofertas, contribuindo, para que assim Deus use a sua vida também para suprir a necessidade dos missionários por aí afora. Então essa resposta foi muito fácil. Como podemos ajudar os missionários? Através de cartas, de entrar em contato mesmo. Telefonema, ligação, orando ou até mesmo ofertando. Mas eu tenho mais uma pergunta e a pergunta é muito especial. Ela diz: quem pode ser um missionário? Você sabe me responder? Vou dar aqueles 5 segundos de novo. Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a resposta é muito especial. É você. Você pode ser um missionário, mas você que já é salvo, você que já tem uma vida com Deus, que já recebeu a Jesus como seu Salvador,
você pode e você deve ser um missionário, compartilhando da palavra de Deus por aí afora. E mais ainda do que isso, você precisa conhecer a palavra de Deus e obedecer ao que ela diz. Você precisa aprender mais, cada vez mais sobre Deus e viver da maneira que agrada a Ele. Mas falando nisso, eu tenho aqui a nossa caixinha de oração e vamos ver aqui na nossa caixinha de oração, nós vamos orar realmente pelos missionários por aí afora, por você, para que você seja um missionário e que você cada dia mais conheça a palavra de Deus, conheça a Deus e obedeça a Ele. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos aí onde você está, abaixa a sua cabeça e vamos pedir que realmente Deus nos abençoe nesse nosso tempinho juntos aprendendo sobre missões. Vamos lá? Vamos falar com Deus? Obrigada, querido Deus, por seu grande amor por nós. Obrigada porque nós podemos aprender do Senhor, da sua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada missionário por aí afora e que o Senhor abençoe também a cada uma dessas crianças, dessas famílias que estão assistindo o culto no lar. Que cada dia mais eles possam conhecer e obedecer a Deus, vivendo realmente da maneira que agrada ao Senhor. Nos ajude, abençoe as nossas vidas, nossas famílias e nos use para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, você ficou curioso para descobrir como vai continuar a história? Será que ela termina hoje? Vamos descobrir. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Bom, quem lembra quem chegou na aldeia de Oliofá mesmo? E um missionário. E o missionário, ele falou da palavra de Deus para aquelas pessoas. E quando Oliofá ouviu, ele aceitou a Cristo como seu Salvador. E ele até ganhou um pedaço da Bíblia que o missionário deu para ele ler, entender, aprender e então compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. E foi isso que o Oliofá fez, não é mesmo? Ele falou sobre a palavra de Deus para Jogo, para o seu amigo. Mas o Jogo quis ouvir? Não, o Jogo não quis ouvir nada do que o Oliofá estava falando. Então, o Oliofá orou, pedindo para que Deus mostrasse para Jogo que ele precisava ser salvo. E naquela mesma noite, quem lembra o que aconteceu? Naquela mesma noite, o Oliofá ouviu um grito muito alto, vindo da cabana do Jogo. Então ele foi lá para descobrir o que tinha acontecido com o seu amigo. Chegando lá na cabana do Jogo, ele descobriu que o Jogo havia tido um pesadelo terrível com os maus espíritos que queriam prender ele. Naquele momento, o Oliofá sabia que ele devia orar pelo seu amigo e ele orou novamente, pedindo para que Deus mostrasse para Jogo que ele precisava ser salvo. Então, no domingo seguinte, depois de tudo isso, quando o Oliofá foi para a igreja, ele viu outra pessoa lá, uma pessoa diferente que normalmente não ia para a igreja. Quem que era? Era o Jogo. O Jogo estava na igreja também. Ele queria aprender mais sobre esse Espírito bom, sobre a palavra de Deus. E naquele mesmo dia, o Jogo recebeu a Cristo como seu Salvador. E sabe que um tempo depois, quando o Oliofá ia de aldeia em aldeia, junto com um missionário para poder falar, para poder compartilhar sobre a palavra de Deus com as pessoas, começou uma chuva muito forte, tão forte que o Oliofá ficou todo molhado. Mas eles precisavam voltar para a aldeia, o Oliofá e o missionário. E o Oliofá até sentou no banco de trás do carro para poder não molhar a parte da frente. E quando ele e o missionário estavam voltando para a aldeia, aquela chuva começou a aumentar e ela ficou cada vez mais forte e deixou até o chão todo liso, todo escorregadio. E quando o missionário começou a dirigir, o carro começou a derrapar, ele começou a deslizar daquela colina. Só que logo à frente tinha uma ponte. E aí? O carro começou a deslizar. O que será que ia acontecer? Será que o carro ia cair da ponte? O que será que ia acontecer com o missionário e com o Oliofá? Foi aqui que a gente parou, não é mesmo? Bom, se você quer descobrir como vai continuar, se ajeita aí onde você está e presta bastante atenção. Então se prepara para nós continuarmos a nossa história, que parou quando o carro, o Jeep onde o missionário e o Oliofá estavam, começou a derrapar por aquela ponte. E agora o que será que ia acontecer com eles, hein?
Sabe que naquela hora, o Oliofá, ele começou a fazer uma oração no pensamento dele, falando com Deus, dizendo: Deus, por favor, ajude o missionário, nos ajude para que nada de ruim aconteça. E naquela hora, o Oliofá, ele pulou para fora do carro. Isso mesmo. E o que será que aconteceu com o missionário? Será que o Jeep caiu? Sabe que o Jeep, ele parou bem lá na beirada daquela ponte, ficou com uma roda pra fora assim da ponte, e o missionário, ele conseguiu sair com muito cuidado. Ele saiu daquele Jeep. Então, o Oliofá, ele viu que estava tudo bem com o missionário. Muitas pessoas foram lá para ajudar também, para ver o que tinha acontecido. E o Oliofá, quando ele viu que estava tudo bem, ele orou a Deus, falando: Deus, muito obrigado porque o Senhor ajudou a mim e ao missionário. Muito obrigado porque nós estamos bem. Isso mesmo. Sabe que o Oliofá, ele também tinha um companheiro que ia com ele para as aldeias. Sabe quem que era? Era um cavalo, isso mesmo, um cavalo que acompanhava ele por onde ele ia. E um dia, quando o Oliofá voltou para casa dele, ele percebeu que o cavalo dele não estava bem. O cavalo dele estava doente, isso mesmo. E o Oliofá começou a ver o seu cavalo, ele começou a ficar triste e começou a pensar: eu acho que alguém não deve ter gostado do que eu falei e por isso deve ter envenenado o meu cavalo. O Oliofá, ele tinha ficado muito triste e por isso ele orou a Deus, falando: Deus, por favor, o Senhor já ajudou eu e o missionário lá naquele Jeep, o Senhor tem sempre respondido as minhas orações, então por favor, se o Senhor puder, ajude o meu cavalo para que ele fique bem. Começou a chover. E por conta da chuva, o Oliofá, ele precisou ir para casa dele e teve que deixar o cavalo dele lá. Ele ficou muito triste, ele olhava para trás e via o cavalo dele lá deitado, todo quietinho, e ele ficava muito triste. Por isso ele sempre ficava pensando: será que Deus vai responder minha oração? Será que Deus vai abençoar, vai ajudar o meu cavalo para que ele fique bem? O Oliofá dormiu. E no dia seguinte, ele acordou bem de manhãzinha e ele estava com medo de ver o que será que tinha acontecido com o cavalo dele. Será que o cavalo dele tinha ficado bem? E agora, hein? Sabe que o Oliofá, ele abriu a porta bem devagar e quando ele foi até fora da casa dele, ele viu que o cavalo dele estava bem. Isso mesmo, ele ficou muito feliz porque Deus tinha ajudado o cavalo dele estava bem. Então agora ele podia continuar indo para várias aldeias ali em volta dele. Ele podia continuar falando da palavra de Deus, falando da salvação para as outras pessoas. O Oliofá, como nós já dissemos aqui, ele ia para muitos lugares com um missionário. E sabe que nesses lugares eles ficavam muito felizes, porque eles viam que as pessoas estavam sendo transformadas pelo amor de Deus. As pessoas estavam aceitando a salvação. E ele via que muitos homens, muitos guerreiros, eles não estavam mais tendo aquela vida com medo dos espíritos maus. Eles não estavam mais preocupados com essas coisas, porque agora eles queriam ter uma vida nova, eles queriam ter Jesus vivendo no coraçãozinho deles. E o Oliofá, quando ele via isso, ele ficava pensando: eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. E por isso que ele foi falar com um missionário. E quando ele foi falar com o missionário sobre isso, o missionário falou para ele sobre o curso. Isso mesmo, um curso por correspondência. E o Oliofá, sem demora, ele foi fazer esse curso. Ele fazia as coisas, mostrava para o missionário e ele foi aprendendo cada vez mais sobre Deus. O missionário construiu lá uma casa e lá naquela casa ele abriu uma escola bíblica. Isso mesmo, um lugar para que as pessoas pudessem ir aprender mais sobre a palavra de Deus, pudessem conhecer mais a Deus.
E lá nessa casa, o missionário pediu para que Oliofá pudesse ensinar os rapazes que iam ali, os rapazes da aldeia. Ele pediu: Oliofá, ensine esses rapazes por meio do curso de correspondência que você já fez. Então Oliofá aceitou esse desafio de ensinar esses rapazes para que eles pudessem conhecer mais sobre Deus. Ele começou a ensinar tudo que ele sabia e ele falava para aqueles rapazes sobre o grande amor de Deus, o Deus que é o Criador de todas as coisas, que criou o sol, a lua, que criou os peixinhos e que nos ama. Mas ele também falava sobre o pecado que todos nós já sabemos o que é, não é mesmo? Que são todas aquelas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. E por conta do nosso pecado, nós merecemos um castigo, que é viver longe, separado de Deus para sempre. Pensa aí, você faz coisas erradas, não faz? Todas essas coisas são chamadas de pecado e essas coisas não agradam a Deus. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele criou um plano perfeito, um plano que enviou o seu Filho Jesus para vir até aqui à Terra. Jesus, Ele veio, Ele fez tantas coisas maravilhosas, mas um dia Ele foi pregado em uma cruz. E lá naquela cruz, Ele pagou pelo preço, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou para que eu e você hoje pudéssemos ter a vida eterna. Isso mesmo, por conta do que Jesus fez, que Ele morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E por conta do que Jesus fez lá na cruz, hoje nós podemos ter uma vida nova. Nós só precisamos pedir, reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. E nós precisamos também pedir para que Ele venha viver no nosso coração. E a partir de então, nós precisamos crescer com Ele. Isso mesmo, precisamos ter uma vida com Ele, conhecendo mais sobre a palavra dEle. E sabe, é essa história que o Oliofá começou a contar para aqueles rapazes. Ele sabia que aqueles rapazes precisavam ouvir essa história, por isso que ele contava. E ele viu a transformação na vida daqueles rapazes que falavam que eles até tinham consciências, eles sabiam que eles faziam coisas erradas, mas que eles agora não estavam entendendo. Por meio da história que Oliofá contava, agora sim eles estavam entendendo que eles precisavam realmente se arrepender dos pecados deles. E sabe que Oliofá, ele viu transformação na vida daqueles rapazes. Ele viu que Deus ajudou ele para que aqueles rapazes pudessem ter a salvação. Mas teve um dia que o missionário foi até onde Oliofá estava e ele falou com Oliofá dizendo: olha, Oliofá, eu vou ter que voltar lá para minha cidade, lá para minha casa nos Estados Unidos, e eu vou precisar ficar um tempo por lá. Oliofá, ele ficou muito preocupado e começou a falar para o missionário: mas se você for, quem que vai ficar aqui? Quem que vai falar sobre Deus para as pessoas? E então o missionário disse para Oliofá: você, Oliofá, você vai falar de Deus para as pessoas. Você precisa ficar aqui, contar para as pessoas sobre Deus. Você também precisa ensinar aqueles rapazes para que eles também possam te ajudar a falar sobre Deus para as pessoas. Oliofá sabia que ele tinha uma grande responsabilidade. Ele sabia que era muito importante que ele fizesse isso, que ele desse continuidade para o que o missionário tinha ensinado a ele. E sabe que Oliofá, ele fez uma oração falando: ó Deus, o Senhor tem me ajudado tanto até aqui, o Senhor tem sempre respondido as minhas orações. Então, Deus, eu estou aqui pedindo para que o Senhor, por favor, me ajude, para que eu possa realizar essa tarefa, para que eu possa ensinar as pessoas mais sobre o Senhor. Me ajude a ser fiel à Tua palavra. Isso mesmo. E sabe que Deus, Ele respondeu mais uma vez as orações de Oliofá, porque Oliofá, ele continuou ensinando as pessoas, espalhando o amor de Deus para as outras pessoas, ensinando sobre a salvação para as outras pessoas. Que história linda, não é mesmo? Mas sabe que isso me faz pensar
que eu e você, que já temos Jesus vivendo no nosso coração, se você já tem Jesus como seu Salvador, você precisa conhecer e obedecer a Deus. Isso mesmo, conhecer é a mesma coisa que aprender, é a mesma coisa que saber. E sabe que é muito bom conhecer a Deus, mas não é só conhecer a Deus. É preciso também você obedecer a palavra dele e obedecer ao que ele nos ensina. Talvez você até conheça algumas histórias da Bíblia, alguns versículos sobre Deus, mas é importante que você dia a dia conheça mais dele, conheça mais sobre a palavra dele. Então você vai descobrir coisas maravilhosas sobre ele, como por exemplo que ele é amor, que ele é justo, ele não gosta das coisas erradas. Você vai descobrir que ele é amigo. E sabe que todas essas coisas nós precisamos saber. E por isso que você deve conhecer e obedecer a Deus. Você pode fazer isso, por exemplo, lendo a Bíblia, lendo, praticando tudo que ela nos ensina. Você pode orar, você pode também participar dos cultos, das programações da sua igreja. Tudo isso você vai estar fazendo para conhecer mais a palavra de Deus, obedecer ao que ela nos ensina. Lembre-se do que a Bíblia diz lá em Lucas 11:28, que diz assim, ó, escuta só. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ah, isso mesmo. Então, se você já tem Jesus vivendo no seu coração, vivendo na sua vida, lembre-se do que esse versículo nos ensina. Que nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós também precisamos praticar, nós precisamos obedecer ao que ela nos ensina. Então, se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se você já tem Jesus como seu Salvador, conheça e obedeça a Deus. Mas se você que está aí ainda não tem essa vida com Deus, não tem Jesus como seu Salvador, não tem Jesus vivendo na sua vida, você pode fazer isso hoje mesmo, aí onde você está, na sua casa. E é muito fácil, você só precisa fazer 3 coisas. Sabe quais são elas? Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você faz coisas erradas. Você também precisa acreditar que Jesus morreu sim, mas que ele não ficou morto. Ele está vivo e hoje ele quer viver no seu coração. E você também precisa pedir. Fala, vem Jesus, vem viver no meu coração, vem ser o meu Salvador. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso mesmo, você precisa acreditar em Jesus, que então você pode ter a salvação. Isso mesmo, faça isso hoje mesmo, aí onde você está. Vamos orar então? Feche seus olhinhos, junte as suas mãozinhas e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada por essa história tão linda. Muito obrigada por todo o seu cuidado conosco. Nos ajude para que nós possamos conhecer mais sobre o Senhor, que nós possamos conhecer e obedecer ao que a sua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração, você precisa todos os dias conhecer mais a Deus e também obedecer. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Você vai aprender para poder cantar com a gente. Quero conhecer a Cristo Jesus, sua graça me libertou sim ao morrer na cruz, mas ressuscitou, ao céu se voltou. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo Jesus, a Ele servir, obedecer, andar na luz. Eu vou confiar, a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. E agora que você
você ouviu e aprendeu, você pode cantar aí com a gente. Quero conhecer a Cristo Jesus, sua graça me libertou sim ao morrer na cruz, mas ressuscitou, ao céu se voltou. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo Jesus, a Ele servir, obedecer e andar na luz. Eu vou confiar, a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Oi, galerinha! Oi, tio! E aí, Felícia, que saudade de você! Ai, eu também tava com muita saudade de vir aqui, tio! A gente ficou muito feliz e tem uma galera assistindo com a gente hoje. Que legal! Tem bastante gente? Tem bastante gente. E sabe, Felícia, cada vez mais aumenta a nossa lista de beijinhos. Nossa! O pessoal mandando foto, vídeo, tá muito legal. Que legal, né, tio? Mas, Felícia, já que a gente tá falando em beijinho, em vídeo, você veio aqui pra fazer essa parte, não veio? Vim, tio! Você Já tá- pode começar? Já vamos começar então, Felícia. Ah, então a gente tem um beijo especial pra Letícia Helena, filha da Priscila, tio. Ela até mandou uma foto com a Leninha. Mandou uma foto linda, caninha, é isso aí. Um beijo. Beijo também pra irmã Lígia, pro papai Jean, que mandou foto da Milena e do Léo assistindo o Culto no Lar. Que legal, é isso mesmo. Beijo também pro Elisa Henrique, pro Murilo, filho da Magna Costa, que mandou até um vídeo repetindo o versículo, Foi tio. muito lindo, ele conseguiu repetir o versículo da lição passada. Foi mesmo, tio. Beijo também pra Gisele, pro Luiz e pro Lucas Fila, que mandou foto orando. Que Bonitinha a legal, foto. todo mundo mandando. Se você tem uma foto aí, manda pra gente, né, Felícia? É isso mesmo. Mas aí, Felícia, tem aquela galera do chat que fica conversando, isso é muito legal. A Salete Tiepo, que pediu um beijo especial, vai lá, Felícia. Mas também tem a Solange Frank, Edilene Gomes, a Tamires Sucupira e o Gabriel Sucupira. Ai, que legal. O Pedro, a Lelê, Sandra Godoy, o Claudinei, a Vastir Bueno, manda um beijão. Um beijo. Gente, hein, tio. Quanta gente, um beijo também pra Andréa Miranda, pra Poliana e pra tia Érica e o Léo. Beijão. Beijo também, tio, pra tia Lina. Tia Lina, um beijo. Pra tia Tereza Cristina, pra Noemi Silva, pro Micael, lá da Maria Guedes, tio. Que legal. Mas também, tio, tem o seu papai. Ah, um beijo pro meu pai, o Eliseu, pra minha mãe Alzira, isso aí. Beijo também. E tio, toda a sua família, A tio. família tá assistindo, isso é legal. Pro seu primo, tio, pro Leandro. Um beijo, Lê. Beijo também pra Dani Lourenço, pra Simone Souza, pro Davi Luca e pra família dele, lá de Marília, do Pastor Marcos. Toda a família do Pastor Marcos, Davi Lucas, um beijo. Beijo também pra Josete Azevedo, pra Edivânia, pra Renata, pra Tia Rê, pra Lolo e também pro Vitor, que estão assistindo a gente. Isso aí, um beijão pro Pedro, da tia Regina Salvador, pra Alda Valéria, pra Ju Levorato, um beijo também pra Sônia Mara. Manda gente. Um beijo pro Enilce e pra Damares que tá assistindo a gente aí, que legal. Nossa, tio, que legal, até eles, tio. E olha só, um beijo também pra outro parente do tio, meu primo, tio? o Vitor Teixeira, manda um beijão especial. Beijo também, tio, pra Roxana, pro Miguel e pra Débora. Um beijo. Beijo também pra Daiane Teixeira, pra tia Laura. Beijo E sabe pra quem, tio? pra quem? Pra uma menininha que fez aniversário. Ah, ela fez 6 aninhos. Pra Ana Beatriz e pra mamãe dela, pra Lorena. Um beijo, Ana, Deus abençoe. Ah, falando em aniversário, o Leandro também fez aniversário, Felícia. primo, O meu tio? primo, manda um beijão pra ele. Nossa, que legal. Muita
gente fazendo aniversário. É mesmo, Se você estiver fazendo aniversário, avisa a gente que a gente manda um beijo aqui, né, Felícia? Isso mesmo. Ou se não, só quer um beijinho, só quer que a gente fale seu nome, escreve pra gente, né, Felícia? Manda uma foto, né, tio? A gente gosta muito, aquele caderno tá ficando lindo. É mesmo, é tão legal receber uma foto de alguém assistindo o culto no lar. Muito legal. Vídeo, né, tio? Repetindo o versículo. Participando com a gente, cantando. Se você tá fazendo aí as coisas que a gente faz aqui no culto no lar, cantando, orando, falando versículo, manda pra gente um vídeo, hein? É isso mesmo, tio. Então, é aquela hora, né, Felícia? Tio. Mas semana que vem tem mais, não liga não. A gente vai estar junto com eles de novo. Então, até o nosso próximo Culto no Lar. Tchau, um beijo.